Nós estamos hoje celebrando a recuperação com o tema perdão. O princípio de número 6 diz: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Mateus 5,7 diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5,9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Passo de número 8 dos 12 passos diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14:9. Passo de número 9 diz o seguinte: fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-los ou a terceiros. Mateus 5, versículo 23 e 24. Nos diz o seguinte: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta. Então, pense nisso, diz o seguinte: você conhece 3 tipos de perdão? Para que você possa ficar completamente livre de ressentimentos, raivas, medos, vergonha, culpa, precisa dar e aceitar perdão em todas as áreas da sua vida. Se não for assim, o processo de recuperação ficará estagnado e, portanto, incompleto. Nós já meditamos sobre você, já aceitou o perdão de Deus. São 3 tipos aqui de perdão que a lição, celebrando, ela fala, lição 17. Você já aceitou o perdão de Deus? Você já perdoou aqueles que o feriram? E o outro é, se você já se perdoou. Essa parte de você perdoou aqueles que o feriram, será a parte que nós iremos refletir hoje, diz assim: você tem de abrir mão do sofrimento das feridas e do abuso do passado que outros lhe causaram. Enquanto você não conseguir abrir mão e perdoar, você continuará sendo um prisioneiro. Romanos 12, versículos 17 e 18 diz: não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, versículos 17 e 18. Você também precisa perdoar Deus. Você precisa entender que os danos causados pelos outros a você foram consequências do seu livre-arbítrio, do livre-arbítrio deles. Não foi a vontade de Deus. Você também precisa perdoar Deus. Você precisa entender que os danos causados pelos outros a você foram consequências do livre-arbítrio deles, ou seja, foi a ação deles, conscientes deles. Não foi a vontade de Deus. 1 Pedro 5,10 diz: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. Importante: se você foi vítima de algum abuso sexual, físico, emocional ou de negligência quando criança, lamento sinceramente a dor que enfrentou. Eu sofro com você, ou seja, com o sofrimento seu, segunda lição aqui, mas você não encontrará paz nem se sentirá livre daqueles que abusaram de você até que seja capaz de perdoá-los. Lembre-se de que perdoar não desobriga as pessoas do mal que lhe fizeram,
mas o libertar do poder que mantinham sobre você. Eu reescrevi o passo 8 e 9 dos 12 passos para você. Nos celebrando, vamos ler o que ele escreveu? Diz assim, passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que nos feriram. Nos dispomos a buscar a ajuda de Deus para perdoar nossos ofensores, bem como perdoar nós mesmos. Percebemos que também ferimos outros e nos dispusemos a reparar os danos a eles causados. E o passo 9 diz, concede-nos perdão a nós mesmos. Concedemos perdão. Passo 9 diz, concedemos perdão a nós mesmos e aos que nos ofenderam, percebendo que essa é uma atitude do coração, nem sempre de confrontação. Fizemos reparações diretas pedindo perdão àqueles a quem ferimos, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-los ou a outra pessoa. Então, liberar o perdão é um processo de cura. E aí diz a lição aqui, você já perdoou, aqueles que o feriram? E diz, você tem de abrir mão do sofrimento das feridas, do abuso do passado que outros lhe causaram. Já várias vezes, a gente numa partilha, num bate-papo, a gente conversa dialogando sobre isso, e eu li numa revista de psicanálise falando sobre uma coisa muito interessante. Ela disse, falando sobre a questão desse guardar a mágoa, ressentimento. E nessa lição, eu achei importante frisar para vocês que ele dizia o seguinte, que se quando nós estamos revoltados, irados, se essa nossa ira, se a nossa revolta, ela pudesse, claro que não é correto, mas está falando do ponto de vista da lógica, se porventura essa nossa raiva pudesse atingir outra pessoa, era aparentemente certo continuar com a raiva. Mas a única, eu estou falando humanamente falando, não que seja certo, não é certo guardar raiva. Mas se a raiva, a única coisa que ela provoca é um mal-estar na própria pessoa que sente raiva, a revolta, a ira, a mágoa guardada pelo agravo sofrido por alguém, a única pessoa que sofre de fato e de verdade não é o ofensor, não é aquele que te agrediu, não é aquele que bateu na sua face direita de uma forma ou de outra, não é aquele que falou de você, não é aquele que te abusou. Quanto mais a gente guarda mágoa, ressentimento, revolta, infelizmente, é difícil de livrar-se. Mas a pessoa que mais ela sofre de verdade é a pessoa que foi ofendida e não o ofensor. Então vamos pedir a Deus nesse momento para que o Senhor ele possa tirar do seu coração toda angústia, toda revolta, toda tristeza, todo remorso, toda ira, que naturalmente seria lógico sentir pelo dano perdido, pelo dano sofrido, mas a lição ela nos ensina que nós precisamos liberar. Então que o Espírito Santo ele possa te abençoar. E a pergunta é, se você já perdoou aqueles que o feriram, você precisa perdoar. Perdoar Deus também. Muitas horas você fica perguntando, Deus, por que isso? Por que fulano me fez isso? Como a lição diz. Mas essa pessoa ela fez por causa do livre-arbítrio dela. Então, a pessoa errada não foi Deus. Você não pode questionar com Deus por quê, sendo que a pessoa que ofendeu não foi Deus. A pessoa que lhe fez o agravo, vamos assim dizer, não foi Deus. Então, e também para com essa pessoa você ainda não adianta ficar guardando o ressentimento, por mais fácil que é falar, mas eu sei que Deus ele pode adentrar no seu coração como um bálsamo de alívio. Vamos orar?
Pai, nós apresentamos cada um de nós diante de Ti. Dai-nos um coração perdoador, um coração que possa sentir respeito e amor, carinho, graça e conseguir enfrentar as pessoas que nos agrediram, olhando nos olhos e perdoando. Eu, particularmente, investi toda a minha emoção naquela situação, naquele projeto que se frustrou aparentemente. Essas pessoas nos afastaram de nós, deram as costas para nós. Mas eu pedi muito a Deus para que Ele pudesse tocar no meu coração, para que eu pudesse receber um coração perdoador. E eu confesso a vocês que hoje eu passo naquele local, antes de vir para gravar com vocês, eu passei hoje na porta daquela instituição. E graças a Deus, é como se eu nunca tivesse entrado ali. Não é que eu sinto ódio para aquelas pessoas ou coisa desse nível. É como se elas nunca tivessem existido. Eu não sei explicar. Eu entendo isso, que isso é um ato de Deus. E eu não sou melhor do que você. Então Deus, Ele pode te fazer perdoar essas pessoas que te ofenderam. Em nome de Jesus.